Oi? Olá? Tudo bem, pessoal? Oi? A gente vai esperar todo mundo entrar para começar, tá? Vocês estão me ouvindo bem? Oi? Sejam bem-vindos. Vocês estão me ouvindo? Ok. Legal, muito legal ver vocês todas aqui. Vamos esperar a Silvia entrar, que eu já vou convidá-la, tá? Olá. Sejam bem-vindos. Esperar a Silvia e a gente já tá entrando, então, com a nossa live de hoje, falando sobre desfraude. É um tema tão legal. Oi, entrou a Silvia. Vamos lá? Será que deu? Oi, Oi, oi pessoal. legal. Acho que agora tá jóia. Tá ouvindo bem, Sil? Sim, tá tudo bom. Tá tudo certo. Beleza, então. A gente vai esperar mais uns segundinhos para todo mundo entrar. Estamos bloqueando o grupo para que todo mundo, então, foque no nosso assunto legal de hoje aqui. Isso A Sil aí. toda moderna, com esse cabelo lindo. É... Tô ligando o notebook aqui para acompanhar se precisar alguma coisa aqui. Tá. Eu deixei as perguntas que vocês fizeram aqui e a gente vai tentar respondê-las no final. Se a gente não conseguir respondê-las hoje, a gente vai prometer que respondemos na próxima semana, né, Sil? Sim, Combinado? sim. O que a gente não contemplar essa semana, semana que vem a gente vai buscar responder tudo para vocês. É isso aí. Todo mundo entrando, vamos lá. Sejam bem-vindos. Aqui. Se acontecer uns gritos de mamãe no meio da live, vocês já sabem. As Os crianças meus estão todas saíram. aqui. Ah, saíram. Os meus Foram estão dar uma aqui volta. fora. Então, se acontecer mamãe, mamãe, bate porta, entra a porta, vocês já sabem que a Que é lá na criançada está Ilanha. aqui em casa. É aqui. Vamos lá, então? Vão Vamos lá. entrando e aí, conforme vocês tiverem dúvidas, vocês vão colocando aí também. Para quem já fez as perguntas, a gente anotou aqui. Mas para quem tiver pergunta durante a live, vão colocando também, que as meninas vão anotando e depois vão passando para nós aqui. Tá certo? Isso aí. Ok, Então, então. pessoal, eu queria apresentar o nosso grupo para vocês. Nós somos o Maternar. E o Maternar, ele hoje conta com mais ou menos 200 mulheres, né? Nós subdividimos o grupo até 2 anos e acima de 2 anos, porque são dúvidas diferentes, questões diferentes, né? E a principal meta do nosso grupo é acolher e ser informação consistente, baseada em estudos, baseada em não em achismo, né? Então, é um grupo de apoio para essas mães, é um grupo de ajuda, de informação, uma tribo, né? Para ajudar essa mãe no puerpério, essa mãe da criança de 2 anos, de 3, de 4, né? O que a gente não sabe, a gente busca resposta. O que a gente está É, sempre buscando trazer o que há de mais atualizado e importante no intuito de criar pessoas melhores para o mundo, né? é Nossos isso aí. pequenininhos aí. Então, É a isso gente mesmo. é favorável ao respeito, à empatia, à criação com apego, disciplina positiva, comunicação não violenta. Não, nós defendemos algumas bandeiras com muito afinco, né? Que é para que a gente crie pessoas melhores para esse Isso mundo aí. aí daqui a pouco. Isso aí.
E aí, então, quem não está seguindo o Maternar nas redes sociais, Maternar Cascavel, nós temos também um grupo de leitura, onde diariamente a gente alimenta esse grupo com leituras, com artigos atualizados, ou então textos escritos pelas próprias mães, que ninguém melhor do que nós, né, para termos tudo na prática. Então, a gente acaba também escrevendo para auxiliar algumas mães que passam pelas mesmas dificuldades, né, que nós. Então, aí está o convite, né, Sil? Com certeza. Quem quiser curtir a página no Instagram, no Face, nós criamos agora o canal no YouTube. Uhum. E os vídeos que a gente posta, a gente vai começar a colocar lá também, né? E as mães que não estão no grupo e desejarem entrar, procurem a gente, que a gente conversa para adicionar, tá? Que quiserem entrar depois para o grupo de leitura, de partilha. Quando não está em pandemia, a gente faz encontros mensais, né? Agora os encontros viraram lives. Mas assim que voltar à normalidade, todo mês temos encontros com temas já pré-definidos e sempre visando trazer muita informação para vocês. É isso aí. Dando início, então, à nossa live de hoje sobre desfraude. É um assunto muito polêmico, é um assunto onde todo mundo quer saber o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer, o que é esse tal do desfraude gentil que vocês falam. Eu desfraudei meu filho e ele acabou regredindo. O meu filho desfraudou do xixi, não desfraudou do cocô. O que é isso aí que vocês estão falando? Vocês estão doidas? De onde vocês tiraram isso? Então a gente vai falar tudo para vocês hoje e com a surpresa de que também semana que vem a gente vai ter mais um encontro sobre desfraude. Então a gente vai começar hoje e terminamos na semana que vem, ok? É muita coisa. É muita coisa. Então vamos lá. Quando a gente fala de desfraude, a gente fala de competência, né? Uma competência muito importante da primeira infância, que traz, então, autonomia para essa criança, traz muitas mudanças para ela, não é só deixar de usar fralda, mas isso tem muito a ver no aspecto psicológico dessa criança, no aspecto neurofisiológico dessa criança, no aspecto comportamental. Então, tudo isso implica de forma muito agravante na vida dessa criança. E é por isso que a gente não pode olhar para o desfraude como uma mera fase, porque não é uma mera fase. Eu costumo dizer que o desfraude, ele é a maior competência da primeira infância. Então, por isso que a gente tem que olhar com muita sensibilidade para esse momento. E como, então, que a gente pode olhar para esse desfraude com essa sensibilidade para que ele seja de uma forma respeitosa, mas, ao mesmo tempo, que ele seja de uma forma ativa, né? Que ele aconteça, mas que a gente possa respeitar esse momento, né? E eu costumo sempre dizer, Sil, que eu gosto de olhar o desfraude sobre 3 dimensões, assim. Né? A gente conversa bastante sobre isso, mas eu quero passar para vocês que o desfraude não é só a dimensão neurofisiológica, ou não é só a questão do parar de fazer o xixi na fralda, não, tem muita questão envolvida, e é por isso, não é à toa que tem uma fisioterapeuta aqui e tem uma psicóloga aqui para falar para vocês, né? Que são visões diferentes, mas falando da mesma coisa, né? Sim. E a gente parte do princípio de que se foi feito a vida inteira de uma certa forma, não significa que essa forma não possa ser melhorada ou olhada com um olhar diferente. Antigamente, na época das nossas mães, das nossas avós, eram fraldas de pano, difíceis de lavar. A fralda descartável era um produto muito caro, né? Era um produto do rico. Então, assim, a gente tem que parar e pensar da onde é que veio isso e essa noção de que aos 2 anos essa criança está pronta, sendo que para todo o resto a gente espera. Né? E por que esse a gente não pode esperar? Não pode esperar porque a gente tem pressa, né? Eu quero dizer para vocês assim que a maternidade, de certa forma, ela virou uma competição, né? Eu estava lendo um artigo ontem que diz assim que 87% das mães, elas se julgam. Então, assim, nossa, o teu filho ainda não desfraudou, o meu com 1 ano e 7 já desfraudou, o meu com 1 ano e 6 já desfraudou. Então, assim, esse julgamento ele tem que ficar de lado e somos nós, mães agora, essas mães de hoje, eu, a Sil, todo mundo lá do Maternar, as vizinhas de hoje, é que nós vamos mudar essa situação. Essa cultura vem de lá atrás, dessa questão da fralda, dessa questão de colocar a criança para trabalhar cada vez mais cedo. A gente precisa, então, tirar isso, né? E começar a mudar isso de uma forma muito tranquila, que é realmente assim, trazer para vocês o que a gente está fazendo hoje. Fazer vocês pensarem, fazer vocês refletirem o que significa o desfraude na vida do seu filho. Né? Essas dimensões que eu digo para vocês são super importantes e é o quê? É a questão neurofisiológica,
que a Silvia vai falar, e vai falar muito bem, porque é da área dela, e eu acho que é talvez a mais impactante futuramente, né, Sil, da vida de um adulto, é a questão comportamental e a questão psicossocial. Né? A questão neurofisiológica, o que eu digo para vocês assim, que todo ser humano, ela se desenvolve crânio-caudal. Então, significa o quê? Que ela se desenvolve primeiro a parte de cima, para depois ir se desenvolvendo automaticamente as partes de baixo. Então, começa com a questão das competências sensoriais primárias, visão, audição, olfato. Depois vocês percebem que o bebezinho, ele começa a firmar o pescocinho, né? Depois ele começa a ficar na posição de gatinhar. Então, assim, esse desenvolvimento, ele vai acontecendo aos poucos, de cima para baixo. Então, como que a gente pode... E a questão do desfraude, ela está lá embaixo, né? Ela é mais para baixo. Então, como que a gente pode acelerar um processo de um bebê, por exemplo, de 1 ano, que sequer sabe andar, querer que ele desfraude, que ele tenha controle esfincteriano? Né? A gente está fazendo... acaba sendo uma certa violência com essa criança. Né? Então, se a gente entender que esse desenvolvimento é de cima para baixo, e a questão do cérebro também. Por quê? Porque o cérebro, ele desenvolve de trás para frente, de fora para dentro. Então, o que acontece? A questão do desfraude do controle, ele está lá dentro. Então, se o cérebro desenvolve de fora para dentro, né, de trás para frente, então é a última coisa que vai se desenvolver na criança. Então vai passar todas as fases, a criança vai erguer o pescocinho, ela vai balbuciar, ela vai querer gatinhar, ela vai começar a andar. Aí a gente vai olhar para essa fase do desfraude lá para frente, né, Sil? E daí o que acontece, Elaine? A gente fala assim, mas como que todas as mães conseguiram desfraudar aos 2 anos até hoje? Deu certo. Dá né? certo. Dá certo. Uhum. Quando a gente pergunta assim, como que foi seu desfraude? Foi tranquilo, deu certo. Tá. Tranquilo como? Teve um monte de escape? Teve intestino preso? Teve um monte de outras coisas? Teve muito escape, meses escapando, tive que pôr plástico na cama, tive que trocar... A família se estressou, né? Eu não aguentava mais aquela coisa. Isso já não deu certo. O desfraude que dá certo é um desfraude que não tem escapes, que não tem estresse, que não tem nenhuma questão que vai interferir no desenvolvimento daquela criança. Nós fomos desfraudados de 2 anos para baixo. Né? Nós somos as mães que foram desfraudadas lá atrás muito cedo. Quem aqui faz cocô fora de casa? Muitas pessoas não fazem. Ninguém faz. Quem aqui tem vergonha do cheiro do cocô? Vergonha de ir no banheiro na casa dos outros? Anorgasmia? Enfim, isso aí vai ser um assunto da semana que vem, principalmente. Né? Então, assim... A velha fala de que eu fiz e deu certo comigo, eu tô viva, eu tô bem, deu tudo certo, eu vou reproduzir, não cabe mais para nós que somos mães hoje, né? Porque nós estamos sentindo o impacto do que foi feito pra gente lá atrás. É isso. Né? É isso do mesmo. Tapa, do desfraude, da mamadeira, da chupeta, do estar longe dos pais, da falta de apego, da falta de tudo isso, né? Então, a gente não pode dizer que deu certo, né? É isso mesmo. Eu fui desfraudada com 1 ano e meio. E eu fiz xixi na cama até os 10 anos de idade. Então, para vocês terem ideia, assim, provavelmente vocês também passaram por isso, de fazer xixi na cama com 7, com 8, com 9, com 10. Às vezes até um adolescente, né? E aí a gente fala, nossa, era normal fazer xixi na cama. Não é normal fazer xixi na cama com 7, 8, 9 anos de idade. Né? Então, eu só fui descobrir que eu fui desfraudada com 1 ano e meio, porque na última palestra do Encontrão, eu fui perguntar pra minha mãe, mãe, mas e eu, né? Quanto tempo eu desfraudei? Achando que minha mãe ia falar, sei lá, porque se eu mamei até os 2 anos e meio, pensei, minha mãe deve ter deixado eu né, com fralda até os seus 4. Não, eu desfraudei você e suas irmãs com 1 ano e 5, 1 ano e 6 meses. Aí começa a cair a ficha, né? Deu certo. Então, assim, Elaine, entra então na questão, né, na parte psicológica aí que você ia falar, para a gente ir explicando então o que seria o natural, né? O que seria o ideal, o correto. É isso aí. Então, começando por essas dimensões que eu falo para vocês, é muito legal a gente falar de dimensão, porque a gente consegue colocar o desfraude em 3 áreas, né? Como eu falei, a neurofisiológica é a questão realmente de segurar, de conseguir segurar, de controlar o esfíncter, que na verdade ele não é aprendido.
né? Não é, eu não consigo adquirir de uma hora para outra. Eu não consigo ensinar meu filho, olha, a vontade de fazer xixi é assim. Eu não consigo fazer isso. É uma questão que você vai amadurecendo. É um amadurecimento neurofisiológico que a gente consegue perceber na criança depois de uma certa idade. Eu não consigo acelerar um processo que não depende de mim. Né? E muitas vezes a gente acaba brigando com essa criança, mas como você fez xixi fora do pinico, fora do vaso? Isso é um constrangimento sem tamanho, isso é uma frustração sem tamanho. Por quê? Porque não é porque a criança não quer, é porque a criança não consegue. É isso que a gente tem que sair. Se existe uma frase hoje que eu gostaria que vocês saíssem daqui sabendo, é que assim, a criança não escapa porque não quer. Ela faz escape porque ela não consegue. Então, assim, a gente não consegue acelerar um processo que é maturidade fisiológica, não depende de nós. A segunda questão que eu quero falar para vocês é a questão comportamental. Então, o comportamento é assim. Sabe aqueles bebês que vão atrás da gente no banheiro para ver a gente fazendo as coisas? E que a gente reclama, eu quero paz! Eu não aguento mais essa criança vir atrás de mim, porque eu quero fazer xixi tranquila, porque eu quero poder fazer meu xixi tranquilo em paz, poder me limpar em paz, poder, sei lá, ver meu celular em paz. É esse comportamento da criança de ir atrás dos pais, de observar esse pai fazendo as suas necessidades no banheiro, é que vai fazer com que ela consiga amadurecer esse processo comportamental de aprender. Então, como que eu posso cobrar? A nossa naturalidade de lidar com isso. Exatamente. Então, né? Como é que eu posso cobrar Porque de uma criança, né? Se eu não ensino? Se eu falo assim, não vem que tá fedendo, né? Não vem que tá... Não olha pra minha calcinha quando tá menstruada, sei lá, tem sangue. Entende? Olha que cheiro ruim, olha que coisa. Ele dá com naturalidade, né, Silvia? Ele dá com naturalidade. E desde pequena, eu acredito que essa questão de troca de fralda, de fazer o cocô, de fazer o xixi, tem que ser tratado com naturalidade, porque todo mundo faz. Né? Se a gente começar já de cara, ficar podando, eu gosto muito dessa palavra de castração, porque a gente nada mais faz do que castrar a criança. Né? Castrar emocionalmente, psicologicamente, na questão do comportamento também. Então não castre a sua criança, deixe essa criança aprender. Essa criança precisa entender que, poxa, mas por que minha mãe vai no banheiro, tira a calça, senta ali, se levanta, se limpa e vai embora, lava a mão, né? Porque ele está num processo de aprender. Então essa questão comportamental nada mais é do que isso. Toda criança precisa aprender. Então se você podar ela, se você castrar ela nesse processo, então também vai ser mais complicado de seguir adiante, né? Também, além da castração, a adestração. Porque a gente adestra. O desfraude feito como ele é hoje é um adestramento. Então a criança vai aprender o quê? Eu preciso contrair o meu esfíncter. Eu não posso soltar, porque se eu soltar, eu vou passar uma baita de uma vergonha. Ou eu vou apanhar, ou eu vou ter que secar o meu xixi, ou eu vou ter um cocô na calça. Eu vou passar por um constrangimento, como já foi dito aqui nos comentários. Então, o que essa criança aprende? Ela não aprende a controlar. Ela aprende a apertar. E ela vai dormir apertando. E, às vezes, quando ela acaba entrando num sono REM mais forte, que ela solta, existe o escape noturno, a enurese, ou a encoprese, que são os escapes de cocô e de xixi. Então, essa criança aprende o quê? Eu tenho que contrair, não importa o que aconteça. E daí, isso se perpetua e ela perde a chance de entender qual é o controle de verdade. Entender o processo, o soltar, o relaxar. Que depois a gente, quando vai se preparar para o parto, a Marci, que é fisioterapeuta do períneo lá, Silvia, você tá com contração no ânus, muita contração, tem que aprender a soltar no parto, você vai ter que aprender a soltar. Mas eu aprendi a apertar, agora me pede para soltar. Então, assim, para vocês verem a consequência disso, né? Gente, dá certo. A gente quer dizer para vocês assim, o adestramento, ele dá certo? Ele dá certo. Ele dá certo, mas é algo aqui, pontual. É algo que dá certo. Eu vou desfraldar meu filho, mas depois a gente vai ver as consequências disso. Então, essa questão de permitir, acho que é uma questão de permissão. Permita que seu filho aprenda, permita que seu filho vivencie isso com você. Né? Depois que você que ele começar a ter um certo entendimento, vai narrando isso para ele. Nossa, tô com vontade de fazer xixi, vou ao banheiro.
Eu fazia isso, parecia uma boba, assim, com a Alice, quando a Alice começou a mostrar que ela estava naquele processo. A Alice demorou bastante, né, no processo de desfraude, assim, desde dos sinais que a gente fala até realmente o desfraude concreto, ela demorou alguns meses, assim. Então, quando ela estava nesse processo, eu ia, agora vou ao banheiro, agora eu estou abaixando a minha calça, estou abaixando a calcinha, sentei, olha o barulhinho do xixi, levantei. Então, tudo isso para quê? Para ela aprender. Ela não ficava olhando, mas ela ficava ali mexendo no papel higiênico, ela ficava abrindo as gavetas, mas a criança não precisa estar te olhando para estar absorvendo. Ela está olhando, ela está observando o ambiente. Né? Então, assim, essa questão de permissividade com a criança, acho que é muito importante. Mas, mais do que o controle esfinteriano, mais do que o amadurecimento, mais do que o processo comportamental, a criança precisa querer. Né? A criança precisa querer. Não adianta a gente, nossa, já amadureceu, já está dando todos os sinais, ela pula com os 2 pés, ela já fala, ela já abaixa a calça, ela já vai para o banheiro. Só que se a criança não quer sentar no vaso, se a criança não quer sentar no pinico, se a criança não quer tirar a fralda, se a criança não quer abrir mão da fralda para pôr uma calcinha, uma cuequinha, nada disso vale. E né? tem uma diferença nesse querer que não é preguiça. Porque as mães encaram a criança como preguiçosa, né? Como ela ainda não entende. Quando elas entendem, elas querem. Quando faz a ligação, elas passam a querer. Não é preguiça. Fica uma noção muito forte de que a mãe que não desfralda aos 2 anos, a criança é preguiçosa e a mãe é preguiçosa. Ninguém está querendo fazer o processo, que não tem que ninguém fazer esse processo. Entende? Então, a gente tem que lidar com os palpites do lado, assim, não, mas você não vai tirar. Mas você tem que tirar, se você não tirar, ele não vai sair da fralda. Mas aí, a gente entra num embate de que a criança, entendendo o processo, e entendendo o corpo dela, ela vai querer. É automático. Só que não é no tempo que a gente espera que seja. Aí que tá. Né? Qual é o tempo? Essa pergunta, eu deixei meu Instagram aberto para que vocês fizessem algumas perguntas. E Silvia, vieram 5 perguntas, a mesma pergunta, na verdade, né? Quanto tempo demora para o desfraude? Aqui em casa demorou 4 anos e 3 meses. É isso né? aí. Na casa da Elaine foi menos tempo. tempo. 2 anos e 8 aqui em casa. O desfraude de xixi foi com 2 anos e 8 meses, mais ou menos, da Manu. O do cocô está sendo agora, com quase 4 anos, foi o do cocô. E agora, essa semana, foi o noturno. Entende? Olha aí. Então, assim, não existe uma regra, como não existe regra de que a gente fala assim, a criança caminha por volta de 1 ano de idade. Tem que criança que caminha com 10 meses, tem que criança que caminha com 1 ano e 6 meses, e todas são normais. Todas elas. Ah, mas é preguiçoso. Aí é a nossa noção, porque a gente quer que seja no tempo que a gente espera que seja, né? O desfraude é a mesma coisa. Vai ter criança assim pronta, com 1 ano e 10 meses, que já entendeu o processo, que deixou e que funcionou tudo maravilhosamente bem, como deveria ser? Vai ter. E vai ter criança pronta com 4, vai ter criança pronta com 5. E todas elas são normais do ponto de vista fisiológico, neurológico, emocional. Todas elas são normais. É isso aí. Agora eu quero adentrar no aspecto psicossocial, que eu vejo como sendo o mais impactante, assim, com relação à questão emocional mesmo da criança, do adulto, né? Nessa fase, onde a gente acaba saindo daquela questão de ser o bebê, né? Até os 3 anos a gente considera o bebê. Então, saindo dessa fase do bebê, a gente está construindo a nossa identidade. A gente está construindo a nossa autoestima e a gente está começando a construir o reconhecimento de si. Então, se eu estou saindo dessa fase de bebê, estou reconstruindo uma fase, porque até então eu era neném.
Agora eu preciso, então, ter autonomia. Eu já consigo perceber que o meu corpinho já não é mais tão delicadinho como era. Eu consigo perceber que eu estou conseguindo pular de um sofá, que eu estou conseguindo subir sozinho, que eu estou conseguindo pegar a colher e levar devidamente para minha boca. Então, a criança começa a perceber, reconhecer um ser humano independente. Então, nesse processo de reconhecer, a gente embate muito com a imposição do outro, que era o que você estava falando, Sil. A minha mãe, gente, a mãe da gente tem um fator tão poderoso na vida da gente, que as mães são capazes de criar situações lindas e traumas pro resto da vida. Né? As mães têm esse peso, entre aspas, e esse papel. Né? A mãe, o que a mamãe fala, a criança tende como ser a coisa mais importante da sua vida. Então, quando a mãe impõe que essa criança precisa aprender, precisa fazer tal coisa, ela precisa. Essa demanda não vem dessa criança, essa demanda vem do outro. Então, essa ideia do desfraude, ela chega como uma imposição para essa criança. E essa criança se vê na obrigação de suprir um desejo que não é dela, um desejo que é do outro. E aí a gente começa, então, numa cadeia, num ciclo vicioso de frustração, uma frustração atrás da outra. Porque se a minha mãe quer que eu faça algo que eu não consigo, mas eu preciso me esforçar para fazer, eu me frustro enquanto reconhecimento de mim mesmo, para eu deixar espaço para que um outro tome esse meu espaço. Então eu deixo de lado o meu desejo, que é continuar com a minha fraldinha, para eu então dar espaço para o desejo da minha mãe, para o desejo da minha avó, para o desejo da minha professora, que inclusive fez uma festinha de desfraude, todos os meus coleguinhas já saíram da fralda e eu não. E eu com 3 anos e meio me senti constrangido. Eu com 3 anos e meio me sinto frustrado, porque embora eu acho que eu não esteja preparado, eu não consigo fazer tal coisa, eles querem que eu faça. Então, na visão da criança, nada mais é do que isso, né? É uma imposição social que trazem para mim, para que eu possa fazer algo que eu não estou pronto e que sequer eu sei o que é. Só que querem me treinar para isso, né? A Luciana perguntou ali, então, o que é considerado uma criança pronta? Uhum. Então, vamos lá, né? Daqui a pouco eu já te respondo, Letícia. Vamos responder primeiro o que é uma criança pronta, porque vai te ajudar, vai ajudar a gente a responder a pergunta da Letícia depois. Isso aí. Eu vou só falar dos sinais, porque assim, lá no grupo, e fora do grupo também, né, Sil? Todo mundo fala muito dos sinais. E os sinais para o desfraude foi um tema muito debatido entre as administradoras do Maternar há alguns dias atrás, lá no grupo das administradoras, porque assim, os sinais, gente, é algo muito delicado para se falar, não é, Sil? É muito difícil a gente falar assim, olha, os sinais são esses. Só que os sinais não te dão abertura para nada. Os sinais não te dão abertura sequer para você ir lá e arrancar a fralda da criança e dizer, nossa, tá todos os sinais agora. Não. Os sinais significa que a criança adentrou a um processo. Né? O processo, o que a gente precisa entender é que o desfraude é um processo que dura, sei lá, 1 mês, 2 meses, 3 anos, 4 anos, eu não sei quanto tempo demora. Então, os sinais não é uma abertura para que você vá lá e interfira no processo. Os sinais estão mostrando que a criança está no processo. O que é uma criança pronta? Uma criança pronta que ela mesma fala, mãe, xixi, vou ao banheiro, consigo. Você vai fazer o quê enquanto mãe, enquanto pai? Você vai lá e abaixar a calça dela, se ela não conseguir. É só isso que você vai fazer. Nossa, mas que choque. Eu falei que a gente ia chocar, né? Falei que a gente ia fazer um choque hoje. E é muito engraçado, porque a gente só se toca, igual o desfraude noturno da Manu, que foi agora. Eu não lembro quantas vezes eu estava usando aquela fralda já, porque eu colocava à noite, acordava seca, ela acordava, ficava com a fralda seca 1 hora, daí ela falava assim, xixi, corria pro banheiro, tirava a fralda, colocava em cima da patente, porque ela sabe que quando não tem xixi que não é para jogar fora, tava ali. Aí ela falava, mãe, põe calcinha, coloquei calcinha. Aí eu falei, Arthur, quantos dias faz já que a Manu não acorda com a fralda molhada? Já faz mais de 1 mês. Ele é verdade. Vamos começar a deixar ela de calcinha, então, para dormir, porque ela não faz mais xixi. Aí colocamos um tapetinho daqueles de pet, né, do cachorrinho na cama, embaixo do lençol. E foi sem grandes alardes, entende? Por quê? Porque a criança chega, mãe, xixi, igual a Elaine falou, cocô, tira a fralda, vai lá e faz no vaso. Essa criança desfraldou. Você não vai perceber que ela está pronta, você vai perceber que ela desfraldou.
tá? É isso. Por quê? Porque eu passei por um desfraude frustrado aos 2 anos com a Manu, por imposição da escola, dela tá vendo as amiguinhas, de confusão, porque, ai, como que as amiguinhas vão e ela não vai, não sei o quê. Eu entrei nesse barco, mesmo sabendo disso tudo, prendeu o intestino dela de um jeito que eu não desejo para ninguém, dela chorar, dela segurar a dor do cocô, dela suar, dela andar na ponta dos pés, me pedir ajuda porque ela não queria fazer cocô. Nossa, é. Entende? Da gente chorar junto. Aí o que que acontece? Aquele cocô virava uma pedra, quando saía sangrava. E daí foram meses brigando na escola, tipo, regride, se a Manu quer fralda, ela vai usar. Daí aqui, respondendo a tua, Letícia, que você falou assim, meu medo é as pessoas ficarem falando e o que as pessoas falarem ficar na cabeça dela e de alguma forma prejudicá-la. Como responder às pessoas que falam isso na frente dela? Eu tinha a conversa com a professora da Manu na frente dela. Prof, a Manu não está pronta, a Manu está com dificuldades de fazer cocô e eu vou voltar à fralda. Se ela te pedir fralda, você coloca. Se ela não te pedir fralda, você não coloca. Ponto. Eu decido sobre o meu filho. E isso demonstra respeito para o filho da gente. É isso. Se ele tiver que acreditar em quem ele quiser acreditar, ele vai acreditar na gente que é mãe e pai está respeitando do que em quem está jogando para ele como ele é preguiçoso, atrasado ou qualquer outra coisa desse jeito. Então, eu cheguei na escola e falei, ela quer fralda, põe fralda. Todo início de ano eu colocava. Manu usa a fralda para fazer cocô. Se ela pedir a fralda, coloque. Então, não tinha mais essa conversa, porque era uma decisão que é minha. Não cabe à escola essa decisão. E muitos pais jogam para a escola. Começa aí que eu continuo aqui de casa. Por quê? Porque, teoricamente, seria mais fácil, né? Então, sempre falar na frente da criança da gente com respeito. Ah, você é Eu já atendi uma pessoa que o pai da pessoa falava assim, ah, vai estar com 15 anos usando fralda? Vou sim. Vou sim, porque sou eu que pai. Assim, sim, eu responderia assim, cara, sério que você vai fazer isso com a tua filha? Respeita o tempo dela, é o tempo dela, como a gente respeita o tempo de todo mundo na vida da gente, por que é que a gente não vai respeitar o tempo da pessoa que saiu da gente? E se a gente fala na frente do filho, a gente ganha a confiança do nosso filho. Tá? É isso aí. Então eu acredito, Letícia, que como responder quem fala na frente, como eu respondi a minha mãe quando ela falava, mas a Manu ainda tá de fralda? Tá, mãe. E ela vai usar até ela não precisar mais. Na frente da Manu. Ah, mas a Manu, Manu levantou, tira essa fralda. Mãe, ela já vai tirar. A hora que ela quiser tirar, ela tira. Não tem outra forma. A gente acaba sendo estúpido com quem vem com palpite furado porque não tá metendo o bedelho onde não deve. Entende? É que eu não sou psicóloga, gente. Eu sou fisioterapeuta. É um sofrimento. A psicóloga talvez seja mais polida na resposta. É um sofrimento muito grande. Eu digo para vocês assim, o desfraude conduzido de uma forma não gentil, que é o que a gente está propondo para vocês hoje, ele causa um sofrimento intenso na criança, por mais que a criança não manifeste. A criança está sofrendo. E a criança vai manifestar, talvez não verbalmente, mas ela passa a acordar mais vezes à noite, ela começa a ficar com mais medo, ela começa a negar ir na casa dos avós, ela começa a não querer ir para a escola. Então, assim, primeira coisa que a gente tem que fazer é tratar com naturalidade. Se a gente quer realmente aplicar o desfraude gentil, que hoje é mais indicado por todos, pela psicologia, pelo desenvolvimento infantil, pelos profissionais neurocompatíveis, o que dá menos trabalho, entre aspas, lá na frente, que eu digo mais frustração lá na frente, é o desfraude gentil. E isso, assim, é muito fácil de falar para vocês. O que acontece? O problema está com a gente, não está com a criança. A criança amadurece no tempo dela. Nós é que temos pressa. Né? A pressa é nossa, da nossa sogra, da nossa tia, da nossa mãe, enfim, da nossa irmã. São as comparações, são as 87% das mães que nos julgam, né? Que a gente tem que mudar isso também. Então a criança nada mais é do que uma criança em fase de desenvolvimento. Por que a criança é tida como criança? Por que a criança é chamada como criança? Por que a criança hoje tem algumas leis que a protegem? Por que a criança e adolescente tem todo esse aparato até jurídico que os protege de várias coisas? Por quê? Porque são seres que estão em desenvolvimento. O quanto a gente pode auxiliá-los nisso
é o grande deixa. Né? Tem aqui uma pergunta que chegou, que é mais ou menos parecida com essa, assim, quanto tempo demora, né? Que eu falei para vocês. A gente não sabe quanto tempo demora. Como eu falei, pode demorar 1 ano, é um processo, a gente não pode acelerar esse processo. Tem outra coisa aqui que fala bastante, que tem bastante pergunta, sobre a encoprese e a enurese. Encoprese, então, é aquela dificuldade de segurar, né, o cocô, e que muitas vezes, assim, até adulto mesmo, tem essa dificuldade, enfim. Quando a criança é desfraldada, não importa quanto tempo, mas ela é desfraldada, e depois de um tempo ela começa, então, a apresentar essa encoprese, enurese noturna, se não for hora de regredir, porque a gente vai observar, ela precisa de acompanhamento psicológico. Ela vai precisar de acompanhamento, porque alguma coisa ali não está legal, alguma coisa foi feita de uma forma talvez brusca, que causou constrangimento em excesso, que causou um problema muito sério, e a gente vai precisar tratar essa criança e, quem sabe, regredir em algumas situações. Dependendo, então, do problema, a gente vai ter que regredir. Outra pergunta que chegou também, né? Qual que é a sequência do desfraude? Ela se desfralda primeiro de noite, desfralda primeiro de dia? Então, o normal, entre aspas, o comum acontecer é que a criança logo bem novinha, com seus 4, 5 meses, ela já começa a desfraldar do cocô noturno. Então, a gente começa a perceber que quando eles são bem pequenininhos, a gente tem que acordar às vezes de madrugada e trocar o cocôzinho, porque eles acabam fazendo de madrugada. Né? Mas vocês já perceberam que depois de um tempo, a criança vai crescendo, ela não faz mais cocô de madrugada? Né? Então a gente começa a sair, já é o primeiro desfraude. Ela já desfraudou do cocô noturno. Nossa, mas fez alguma coisa, alguma intervenção? Não, gente, é natural. Então, da mesma forma como o bebê desfraudou sozinho, olha um bebezinho, desfraudou sozinho do cocô noturno, ele também vai desfraudar dos outros. Então, depois do cocô noturno, o primeiro desfraude, então, geralmente é o xixi diurno. Né? Depois, primeiro o cocô noturno, depois o xixi diurno. E por último, então, depois o xixi noturno, e por último, então, o cocô diurno. Então, por que então meu filho está com bastante dificuldade? Você mesmo citou da Manu, né? Desfraudou do xixi e depois de um tempão vai desfraudar do cocô. Gente, o cocô, ele tem um significado muito especial para a criança. Vocês vão dar risada aí, mas como assim? Cocô fedorento? Você não vai me dizer que o cocô é fedorento, você não vai começar a me fazer cara feia quando você vai trocar esse cocô, porque é um produto da criança. O cocô nada mais é do que uma obra-prima dessa criança. Essa criança não quer soltar esse cocô, porque é dela. Ela tem até alguns estudos, a gente dá risada, mas que a criança observa o cocô como sendo um membro do corpo. Da mesma forma como um braço, como uma perna. Então, assim, o cocô, por ser sólido, ele traz essa criança essa ideia de ser dele. Então, o cocô vai demorar, às vezes, muito mais do que o xixi. Muitas vezes as crianças acabam desfraudando dos dois, mas muitas crianças, como foi o caso aqui em casa, ela desfraudou com 3 anos e alguma coisa do cocô diurno. Por quê? Porque ela dizia, ela conseguia verbalizar que ela não queria se desfazer do cocô dela. Né? Então, ela se escondia dentro do guarda-roupa, ela pedia fralda para usar o cocô, ela se desfraudou do xixi diurno e noturno. E ela pedia fralda para usar o cocô. Então, ela entrava no guarda-roupa, pedia a fralda, a gente colocava, ela entrava e ela fazia o cocô lá dentro. Depois de um tempo, então, ela foi dizer, ai, mamãe, então eu também quero sentar no vaso para fazer o cocô. Ótimo, então tá bom, você quer? Então tá, eu quero. Pronto, foi sem nenhum problema, nenhum alarde. Eu acho que é importante a gente não fazer com que o desfraude seja o centro da vida daquela criança. Tudo gira em torno do desfraude. A cada 10 minutos eu tô perguntando para essa criança, vai no banheiro, você quer fazer xixi? Dá mais um tempo. Você quer fazer xixi? Mais um tempo. Você quer fazer xixi? Gente, isso é terrível para essa criança. Né? Porque além de você estar impedindo ela de fazer as atividades normais, rotineiras da vida dela, você está colocando o desfraude como sendo o centro da vida dela. E isso não é saudável. O saudável é ser natural. Teve uma pergunta aqui, Elaine. Iniciei o desfraude da minha filha aos 2 anos. Ela apresentava sinais, ia ao vaso e fazia sozinha. Após isso, fez uma constipação e desde a semana passada regrediu totalmente. Devo prosseguir o desfraude? Eu regrediria. Não. Regrida. Regrida o desfraude. Volta por fralda. Sabe por quê? Como é que é o nome da pessoa que perguntou? Simone. Que eu não acompanhei. Simone. Então, o que acontece? O desfraude, ele é um processo, como eu falei para vocês. Quando a gente está subindo numa montanha, vamos imaginar a gente está escalando uma montanha, tá? De repente vem uma tempestade. O que a gente escalou, às vezes a gente faz a gente regredir. Poxa, eu tô com medo dessa tempestade. Eu vou me esconder lá embaixo onde eu me sinto mais seguro. Então eu vou regredir nessa montanha.
Não significa que eu não vou alcançar o cume dessa montanha. Significa que eu vou demorar um pouco mais, mas eu vou alcançar com sucesso. Então, o desfraude é a mesma coisa. Eu fui andando, chegou alguma coisa que me fez sentir medo, me fez sentir algum tipo de aversão, não sei. Eu regredi. Ah, mas eu vou continuar testando. Não, daí já não é gentil. Aí você vai estar forçando e aí vai acontecer alguns problemas, a possibilidade de acontecer alguns problemas futuros é muito maior. Então, se ela regrediu, você regrida com ela. Né? Olha, filha, vamos colocar a fraldinha? Então, se ela quiser, vamos colocar a fraldinha. Tem crianças que não querem aceitar a fraldinha. E tudo bem também. Né? A gente vai sempre respeitar a vontade dessa criança. Se a criança quer colocar essa fralda, a gente vai colocar a fralda. A criança não quer colocar a fralda, tá bem, tá bem. Né? A gente vai respeitar sempre essa criança. Outra questão que chegou para mim, seu aqui, foi da questão do pinico, né? Semana a gente respondeu, se não coloca aí um não, que a gente volta. Uma regrida. Depois conta para nós como é que foi. A questão do pinico, né? Eu compro um pinico, não compro um pinico, mando no vaso, não coloco. Como é que eu faço essa questão do pinico aí, né? Que é bem questionada também. Compra um pinico, posso espalhar pela casa? Pode, você pode tudo. Pode comprar o pinico, mas a criança que escolhe. Filho, mas faz xixi no pinico que é melhor. Não, mamãe, eu quero fazer no xixi, mas lá no vaso você não se equilibra. Quem manda é a criança. A criança se sente segura no pinico, beleza. A criança se sentir... Olha que interessante, aqui em casa, quando a Alice chegou para mim em véspera de Páscoa e falou assim, mamãe, eu sou moça, não uso mais fralda. Mas ela não ia no vaso, não ia no pinico. Então, como assim? Ela não quer mais fralda, mas ela também não tem medo do pinico e também tem medo do vaso. Então, como que eu faço? Então, ela vinha e dizia assim, mamãe, xixi. Aí eu corria lá, colocava a fralda nela, ela fazia xixi, eu tirava a fralda e vida que segue. Então, foi assim muito tempo. Eu tô vendo que a professora da Liz, na época do prézinho, tá assistindo nós, né, Prof. Mai? É isso mesmo, não foi? A Prof. Mai foi uma professora muito importante nesse processo, porque a Maiara, ela nos auxiliou muito nisso, né? A Liz tinha medo do vaso, tinha medo do pinico. E na escola, o mesmo comportamento que eu tinha, mamãe, xixi, eu colocava a fralda, na escola as professoras também faziam isso. A Liz falava, prof, xixi, a prof ia lá correndo e colocava a fralda. Isso é respeito. Até que chegou um dia, ela falou, mamãe, eu não quero mais a fralda, eu vou fazer no vaso. Aí eu comprei aqueles pinicos, comprei não sei o quê, não usei nada, né? Porque daí ela foi direto no vaso. Mas isso demorou um tempo ainda. Então não fui eu que guiei, né? Foi ela. A gente tem um penico, que fica ali, sempre no mesmo lugar. A gente tem um redutor do assento e ela escolhe. Quando ela fala cocô, tá, o que você quer? Pinico, faz um pinico. O que você quer? Vaso. Às vezes ela faz sem o redutor, às vezes ela pede para pôr o redutor. E a gente faz o que ela pede, porque é ela que vai fazer o cocô, né? Então, assim, quem que é o protagonista no desfraude? É a criança. A gente tá ali para dar o suporte, né? A gente está ali para dar o apoio, para mostrar para ela assim, ó, o que você quer fazer é isso, então eu vou te ajudar, entende? Não para a gente pegar e impor, você vai fazer aonde eu quero, do jeito que eu quero, da forma que eu quero, porque eu já tô, entre aspas, madura, a criança não tá madura, tá? O protagonismo é da criança. Da criança. Da criança, não esqueçam. Antes não é melhor. Eu li o Instagram da Márcia Tozin ontem, ela colocou essa frase, antes não é melhor. Eu achei tão lindo, porque chegou para nós aqui também, Sil, a pergunta, né, que não quer calar. Qual a idade certa para o desfraude? A idade Responde aí, Sil. Pode ser aos 4 anos? Pode ser aos 4, pode ser aos 5. Eu acho que um sinal de alerta para a gente é o quê? Passou dos 6 anos e não aconteceu nada. Aí sim. Com exceção dos autistas, né, pessoal? Só lembrando assim, que os autistas é um caso à parte. Os autistas demoram um pouco mais por conta de toda uma situação. Mas as crianças, elas são até os 6 anos, né? Eu percebo no geral, assim, que a menina tende a ir um pouquinho antes que o menino, mas não é uma regra, né? E o autismo, algumas condições especiais, a gente tem que respeitar, entende? Então, respeitando o tempo da criança, não tem idade. É isso que às vezes a gente fica louca, né? Ah, mas como assim não tem idade? Eu quero saber com quantos anos. A gente não sabe nada do filho da gente, com quanto tempo vai ser o quê?
A gente não sabe nem a data do parto. A gente não sabe nada, é isso mesmo. Então, assim, por que a gente quer que a coisa seja num ritmo? Eu volto a pedir para todas as mães que estão aqui. Agora, nesse momento, tem 42 mães. Perguntem para suas mães qual foi a idade que vocês foram desfraldadas. Que eu quero, semana que vem, eu quero que vocês façam um link com isso, porque a gente vai falar mais da patologia que o desfraude antecipado traz. Então, eu fui desfraldada cedo, eu tive escape, eu fiz xixi na cama, eu tive escape de cocô, prendeu o meu intestino. Como que foi, mãe? Mas pede exatamente, porque a mãe vai responder sempre assim, foi tranquilo, esperei o verão, tirei tudo, deixei você lá sem nada, vazou xixi pela casa inteira, mas foi, uma semana estava desfraldada. É isso aí. Eu treinei você. Ela não vai dizer treinar, ela vai dizer eu desfraudei, mas ela te treinou. Sim. Mas não foi por mal, foi porque ela não tinha conhecimento. Mas nós temos conhecimento, nós podemos fazer diferente. Eu vi um post da Márcia Tozinha essa semana que ela falou que o desfraude é onde a gente mais comete violência com o filho da gente, por não respeitar o tempo dele, né? Então, a gente tem que lembrar, se a gente precisa repetir o que foi feito com a gente, tá? Ali, o Anatoly pediu como lidar na escola, né? Deixa eu só falar um negócio antes da escola, para eu finalizar essa questão da idade aqui, tá? Então, assim, gente, a gente tem que olhar para o desfraude da menina, atenção nisso, olhar para o desfraude da menina a partir dos 2 anos e meio, tá? Olhar não significa pôr a mão. Olhar assim, nossa, será que ela tá dando sinais? Ela tá dando alguns sinais, 2 anos e meio. Antes disso, você não vai nem olhar se essa menina tá dando sinal, se essa menina não tá dando sinal, a não ser que seja muito visível. Ela fala, mãe, não quero mais essa fralda, me dá calcinha. Agora, para o menino, o que é muito importante, o menino é 3 anos de idade. O menino demora um pouco mais, sim, é fisiológico isso. O menino demora um pouco mais, a maioria dos meninos demoram mais, sim. Então, a gente tem que olhar para o desfraude do menino a partir dos 3 anos de idade. Elaine, mas é um absurdo, porque como assim? 2 anos a gente tem que tirar. Gente, no Canadá, a média de desfraude das crianças naturalmente no Canadá são 4 anos. Nós é que inventamos isso de ser 2 anos, 2 anos e meio, não tem nada a ver. Então, a gente olha para o desfraude da menina com 2 anos e meio. A menina, ela adquire a linguagem, ela muitas vezes mais rápido, antes do que os meninos. Então, a linguagem também é um dos sinais, né? Tem meninos que já foram, inclusive, diagnosticados com autismo por atraso na fala, de profissionais conceituados. Isso é bem importante falar para vocês, porque assim, o menino ele é mais atrasado na aquisição da fala, na maioria das vezes sim, e já foram muitas vezes diagnosticados com autismo sem ser. Então, assim, para vocês terem ideia da gravidade disso. Então, para que a criança também, é outro sinal de que ela está no processo, ela também precisa adquirir a linguagem. Como é que ela vai falar para você que quer xixi? Como é que ela vai falar que quer o cocô? Né? Se ela ainda não adquiriu a linguagem. Mas aí, como é que eu vou desfraldar uma criança de 1 ano e meio? Então, falando de idade, vamos colocar assim, ó. Não tem idade. A gente olha para essa criança a partir dos 2 anos e meio, essa menina. A gente olha para esse menino a partir dos 3 anos de idade. Mas, assim, o que a gente tem que fazer é se preparar. A gente tem que criar uma casca em nós, porque nós somos os colaboradores desse processo. Né? A criança não vai até a questão que você falou ontem, antes lá, como é que eu faço com os comentários, né? Eu acho que isso é um sofrimento tão intenso para essa criança que cabe a nós defendê-lo disso. Agora, se nem eu acredito no desfraude gentil, gente, eu não posso fazer minha criança acreditar. Se nem eu acredito que minha criança é capaz de desfraldar sozinha e que eu sou capaz de auxiliá-la nesse processo, não adianta eu querer defender o desfraude gentil para o mundo, né, se eu não acredito. Então eu tenho que estar certo. É isso que você quer? É um desfraude gentil, sem trauma, sem escape, sem estresse para sua família. É isso que você quer para o seu filho? É uma criança saudável, uma criança feliz, é uma criança preparada? É uma criança com autonomia? É isso que você quer? Então você tem que acreditar nisso, comprar essa ideia e rebater o que vier ao contrário. Porque fórmulas mágicas tem de monte. Mas o que a gente está mostrando para vocês é que é possível, na prática, adquirir essa competência com o seu filho, auxiliar ele nesse processo e tratar isso com essa gentileza, né?
e deixar essa criança desenvolver essa autoestima que lhe é consolidada nesse processo. Então é assim, é um reconhecimento do eu, com gentileza, com amor e com paciência de nós, né? Que somos os colaboradores desse processo todo aí. Teve uma pergunta ali, ó, como lidar com a pressão externa, como por exemplo na escola, quando é incentivado na escola que se inicie, quando não se sabe até que ponto os envolvidos lá na escola não estão pressionando a criança, né, se envolvendo nisso. Eu vou dizer o que eu fiz. Quando eu percebi que estava tudo indo errado, eu voltei lá e falei, eu levei artigos, né, imprimi todos esses artigos que embasaram a minha conversa da Elaine. Eu levei esses artigos para a diretora, eu expus para ela, eu mostrei o impacto que aquilo tinha causado na Manu e eu pedi respeito. Tanto que hoje, na escola da Manu, ela atrasou para os 3 anos uma conversa sobre desfraude com os pais. E eu já percebo que eu tenho um sobrinho lá, que tem mais novo que a Manu, que não foi pressionado ele para um desfraude como na minha época foi. Então, eu levei informação para a escola. E eu, todo início de ano, colocava na agenda uma cartinha para a professora. O estado da Manu de desfraude é esse, não interfira. Se ela pedir isso, é isso, se ela pedir aquilo, é aquilo, e acabou. Então, eu acho que o que é muito importante é a gente falar abertamente com a escola e mostrar o que a gente tem de informação. Porque você chegar lá e falar assim, não é para desfraudar, você não justificando o porquê disso tudo, o da onde que você está tirando isso, a escola não vai te ouvir. Agora, se você leva informação, se você leva conhecimento e pede para eles pensarem com você, eles vão ser seus aliados com certeza. É isso aí. O Hamilton é meu amigo já, não sei quantos anos. Ali ele falou, nós temos 2 meninas e um menino de 2 anos e 9 meses. Percebemos muita diferença entre o menino e a menina. E tem mesmo muita diferença, tá? E a gente tem que lembrar que de uma criança para outra tem diferença. Tanto menino com menino tem diferença. Primeiro filho, segundo filho, terceiro filho. Eles não são irmãos de espelho. Então, eu acho que a parte comportamental fica mais fácil, né, Sil? Quando a gente tem irmãos mais velhos, a questão neurológica não muda, porque cada um é único, né, se desenvolve no seu tempo. Mas a questão comportamental, ela melhora, né, porque daí tem mais estímulos, né, acho que se desenvolve um pouco mais rápido essa questão comportamental de visibilidade, né? Tem uma última pergunta aqui, Elaine. Inclusive, eu tenho alguns livros que depois eu vou postar ali para vocês e mostrar a foto. E teve um livro que eu não vou mostrar, porque eu comprei, e ele veio com um quadro de bonificação, que é a pergunta que falaram ali. O que acham sobre o uso de bonificação para os acertos, como adesivos, recompensas? Adestramento. Adestramento. Porque a criança quer ganhar o adesivo. Ela vai forçar o controle dela para ganhar o adesivo. Ela não vai entender o processo, ela só está vendo a recompensa. É a mesma coisa que adestrar cachorro, desculpa, mas tá? Isso aí. Mas é realmente adestramento. Mas deixa eu falar uma coisa importante sobre a bonificação, não só para desfraude, mas para tudo. Uma criança que ganha adesivo você conseguiu ganhar uma estrelinha, você conseguiu ganhar... Gente, quando ela não ganhar essa estrelinha, como é que é o nível de frustração dessa criança? Então, quadro de incentivo a gente não incentiva. Tá? Por que a gente não incentiva? Porque isso é comportamental, a criança não está sabendo nem o que está fazendo. Então, isso assim, resolve, é legal, ela atingiu lá o gatinho, ganhou uma estrelinha, não sei. Isso resolve, é adestrar. Só que que nível de entendimento essa criança tem quando ela não ganha? Ela se frustra, ela fica constrangida, ela só é amada quando ela acerta. Quando ela não acerta, ela não é amada. Então, olha que forte isso, né? Sim. Então a bonificação, não. Esses livrinhos eu quero mostrar para vocês, ó, por que fazemos cocô. Esse livrinho é para criança pequena, tá? Que ele é todos daqueles negocinhos que a gente abre e fecha. Ele não fala muita coisa, mas ele mostra que todos os bichinhos fazem cocô, todos, e como que é o cocô de todo mundo, entende? Legal. Então é natural, tipo, você vai olhar para o cocô como sendo natural. Esse Tchau Fralda, foi bom te conhecer, ele fala da parte gentil do desfraude, do respeito, até porque a Nanda Perim, ela é psicóloga, né? Então ela fala muito do respeito, do esperado, do aguardar o tempo, ela tem vários livros interessantes.
Esse aqui a Elaine postou ontem, né? O que tem dentro da fralda. É a mesma coisa que eu falei para vocês ali, de abrir e ver o que tem dentro de uma fraldinha, né? Abrir as fraldinhas aqui e ver que, ó, a do ratinho tá sem cocô, né? Daí eles pedem, mas aonde que você faz cocô? Ele mostra que ele já faz cocô no penico, daí todo mundo vai pro peniquinho, né? E esse aqui, ele é um pouco avançado para a idade das crianças, que é a incrível fábrica de cocô, xixi e pum, tá? Uhum. Mas ele explica o processo de digestão, como que a comida entra, o que é o cocô. Hoje, com 4 anos e 3 meses, a Manu já entende um pouco melhor e ela gosta que a gente leia para ela de vez em quando. E o que eu percebo? Os livros ajudam a naturalizar tudo, entende? Então, é muito importante que a gente torne o cocô sendo natural, tá? Eu vou postar, assim, as dicas de leitura, Ju, pode deixar. Nós estamos finalizando 5 minutinhos. A gente já vai postar. A Sil posta os livros, né, Sil? Deixa eu só falar uma coisa importante aí, que eu vi uma pergunta ali. Gente, tirar a fralda, se incomodar com a fralda, não é sinal de desfraude. É sinal de comportamento exploratório, tá? Ah, mas minha filha não quer mais ficar com a fralda. Não significa que ele está desfraudando. Estar incomodado com a fralda é um sinal de exploração de corpo. Não é um sinal de desfraude. Tá? E junto disso, a Poli pediu ali se tem problema de deixar eles sem fralda, se eles querem tirar a fralda, não quer. Não tem problema, gente. Deixa ele, pode deixar. É só lidar bem, se caso escape, entende? Porque pode escapar. Então, assim, é o risco que eu corro, deixar sem fralda e escapar alguma coisa. Então, tá tudo certo. Não punam a criança pelo escape. Isso. Eles são responsáveis, eles são irresponsáveis, eles são imaturos, tá? Então, responsáveis somos nós, a gente que vai colocando aí as arestas. Tá acabando o nosso tempo. Antes que acabe de vez aqui, a gente caia, semana que vem vai ter outra live falando do impacto patológico do desfraude. Isso aí. Aí entra um pouquinho mais na parte da micro, da nova medicina germânica, de estudos de casos que a gente já atendeu. Então, hoje foi uma introdução do que seria o natural, o normal, o ideal. Semana que vem a patologia disso tudo. Não percam, mandem para os avós, mandem para todo mundo para assistir. Isso mesmo. Para todo mundo que está aqui. Muito obrigada mesmo. E deixando assim, um recado para vocês. Antes não é melhor. Né? Vamos respeitar a autonomia dessa criança, vamos dar, então, artifícios para que ela possa se desenvolver da forma natural, como ela achar que tem que ser. A gente só vai assistindo, tá bom? Esse é o desfraude gentil, a gente assiste enquanto eles fazem todo o espetáculo, tá bom? Exatamente. Um beijo, Sil. Beijo. Obrigada. Um beijo, pessoal. Até mais. Até depois lá no grupo. Beijão. Beijo.